conquistar o primeiro salário integral é um marco incrivelmente emocionante. É aquele momento em que a independência financeira deixa de ser... Deixa de ser um conceito distante, né? Algo que os pais ou professores falavam. Exatamente. Vira uma realidade palpável ali, caindo na conta bancária. Há uma sensação de poder, de que, finalmente, as rédeas da vida estão nas próprias mãos. Mas, ironicamente, é exatamente nesse ponto de partida, nessa euforia do primeiro olerite real, que a grande maioria das pessoas cai em armadilhas irreversíveis. Com certeza. E olá para quem nos acompanha. O nosso mergulho profundo de hoje traz uma abordagem totalmente diferente e muito refrescante para quem está começando essa jornada profissional. Nossa, sim. Em vez de olharmos para aquelas listas intermináveis e muitas vezes irreais de como ficar rico, o material que temos em mãos inverte a lógica. E ele detalha as 10 maneiras mais rápidas de ficar pobre. É uma inversão de perspectiva fascinante e muito necessária, sabe? O princípio aqui é cirúrgico. Conhecer os erros de antemão é, de longe, a maneira mais eficaz de evitá-los. Para a garotada que está começando agora a administrar o próprio dinheiro, a vontade de sair gastando para compensar os anos de aperto de estudante... Ou até mesmo de investir tudo sem critério nenhum por pura ansiedade, né? Vontade é gigantesca. Isso. A nossa missão com a análise de hoje é extrair das nossas fontes um passo a passo sequencial e extremamente prático para garantir a segurança financeira logo no início da carreira. Porque a verdade dura é que ganhar o dinheiro é apenas o primeiro desafio. Não perdê-lo é onde o verdadeiro jogo da construção de riqueza acontece. Certo. Vamos desempacotar isso. A primeira grande armadilha apontada pelas nossas fontes é a comportamental. É o ato de fechar a mente para a educação financeira, operando sob aquela velha e falsa crença de que entender de dinheiro é um assunto exclusivo para quem já nasceu em berço de ouro ou para executivos de Wall Street. E para quebrar esse mito logo de cara, o material apresenta a história de Ronald Read. O caso de Ronald Read é um dos exemplos mais poderosos sobre a verdadeira natureza da construção de riqueza. Estamos falando de um homem comum. Ele trabalhou a maior parte da vida como frentista de posto de gasolina e depois como zelador. Ele passou décadas ganhando basicamente um salário mínimo. No entanto, quando ele faleceu em meados da década passada, o testamento revelou uma fortuna de cerca de 8 milhões de dólares. Essa é a grande sacada. Não foi apenas economizar. O Ronald Read entendeu a mecânica dos juros compostos e do tempo no mercado. Ele comprava ações de empresas sólidas, sabe, daquelas que pagavam dividendos constantes, e reinvestia esses valores religiosamente ao longo de décadas. A lição fundamental aqui é que a disciplina, a frugalidade e, acima de tudo, o tempo superam com folga um salário alto. A matemática do crescimento exponencial fez o trabalho pesado. De poupança dele teria sido anulado pela inflação ou por más escolhas. A provocação genial da fonte é que, no fim da vida, esse zelador era financeiramente muito mais poderoso do que executivos engravatados que ganhavam o quíntuplo do salário dele, mas que gastavam tudo para manter as aparências. É a prova definitiva de que a falta de conhecimento financeiro anula o contra-cheque. E para combater essa iliteracia logo no primeiro salário, o material invoca ninguém menos que o filósofo chinês Sun Tzu, o autor de A Arte da Guerra. Uma referência de peso. Total. A citação clássica diz que os guerreiros vitoriosos planejam antes de ir para a batalha, enquanto os derrotados vão para a guerra primeiro e só depois tentam descobrir como vencer. Trazendo isso para a nossa realidade prática, como se traduz essa filosofia militar em um orçamento para quem acabou de receber o primeiro pagamento? Traduz-se na eliminação completa do improviso. O método prático sugerido para a criação desse orçamento inicial é o uso de porcentagens fixas. Isso tira a emoção da tomada de decisão. E tem alguma recomendação numérica específica para quem está começando? Tem sim. Uma recomendação muito sólida é alocar os recursos na regra do 50-30-20. Ou seja, limitar as despesas essenciais e de sobrevivência, como aluguel, contas básicas, alimentação e transporte, a 50% da renda. Metade do salário para o básico. Isso. Depois, destinar estritamente 30% para o lazer, desejos e estilo de vida,
porque afinal de contas ninguém é de ferro, e, o mais crucial, carimbar 20% de forma inegociável para a poupança e investimentos. É esse planejamento prévio, essa categorização meticulosa que permite viver com tranquilidade e evita aquela sensação terrível de que o dinheiro simplesmente evaporou no meio do mês. E é exatamente nesse bloco dos 20% que surge uma das maiores tentações para os jovens profissionais. A ideia de fazer o dinheiro trabalhar é muito sedutora. Isso leva muita gente a querer pegar toda essa fatia e jogar direto na bolsa de valores ou em criptomoedas. Nossa, o tempo todo. Mas as nossas fontes colocam um freio de mão gigantesco nessa empolgação. A diretriz é clara. Antes de qualquer investimento arrojado, a prioridade absoluta é o fundo de emergência. Ativos de risco não podem ser resgatados do dia para a noite sem o risco de realizar um prejuízo enorme. Então, qual seria a recomendação numérica para esse fundo? A recomendação vital destacada no material é construir uma reserva de liquidez imediata equivalente a um período de 3 a 6 meses do custo de vida da pessoa. E o detalhe importante aqui é focar no custo de vida, não no salário inteiro. Mas vamos fazer o papel de advogado do diabo por um momento. Com a inflação sempre rondando, deixar o equivalente a 6 meses de despesas em uma conta de rendimento básico não é o mesmo que perder dinheiro? Porque as pessoas, até mesmo as que ganham salários altíssimos, sabotam tanto a criação desse fundo? Essa é uma excelente pergunta. A sabotagem acontece exatamente por causa dessa falácia de otimização excessiva. As pessoas olham para o dinheiro ali parado na conta e pensam na rentabilidade que estão supostamente perdendo. Mas o propósito de um fundo de emergência não é render lucros astronômicos. O propósito é ser um seguro. Um amortecedor contra pancadas. Exatamente. É um escudo contra o inesperado. E o material traz dados alarmantes sobre a recente pandemia para ilustrar o que acontece quando a teoria encontra o caos do mundo real. Quase 14% dos americanos perderam absolutamente todas as suas economias de emergência em questão de meses. 14%? Isso é muita gente zerada. É assustador. Sem esse colchão, uma demissão ou uma emergência médica força o indivíduo a recorrer a empréstimos com juros absurdos. Ou seja, pular a etapa do fundo de emergência para investir direto em ações é o equivalente a construir o telhado de uma casa antes de fazer o alicerce. Vai desmoronar. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque mesmo com o fundo de emergência montadinho ali, o dinheiro ainda pode escorrer pelo ralo se não houver uma compreensão clara sobre uma diferença crucial: ativos versus passivos. O calcanhar de Aquiles de muita gente. A nossa fonte aborda isso com profundidade, mas a linguagem financeira às vezes confunde quem nos ouve. Para deixar bem simples, como se estivéssemos explicando para uma criança. A casa própria, aquela onde a pessoa mora e paga as contas, é um ativo ou um passivo? Na definição clássica e fria apresentada pelo material, um ativo é algo que coloca dinheiro no bolso e um passivo é algo que tira dinheiro do bolso. Portanto, a casa em que se mora, por mais que tenha um valor sentimental enorme e até possa valorizar a longo prazo, funciona no dia a dia como um passivo. Ela gera despesas constantes. Sim, ela gera custos de manutenção, impostos prediais, seguros, contas de energia. Um ativo real nesse contexto seria um imóvel comprado especificamente para alugar a terceiros, gerando uma renda mensal constante e passiva para você. E se a casa própria já confunde a cabeça, o exemplo clássico que derruba quase todo jovem no início da carreira é ainda pior: o carro novo. Aquele cheirinho de carro zero parece anestesiar a racionalidade financeira de quem acabou de conseguir um emprego bom. O fascínio pelo carro do ano é, historicamente, uma das formas mais rápidas de corroer riqueza recém-adquirida. O material destaca a realidade matemática inflexível da depreciação. Um carro novo perde cerca de 10% do seu valor no exato instante em que os pneus tocam a rua fora da concessionária. 10% evaporam na primeira acelerada. É, brutal. Mas o problema real não é só a depreciação do bem, é o custo de oportunidade. O custo de oportunidade. Como assim? Pode elaborar isso? Claro! Pense no valor da parcela de um financiamento de um carro de luxo.
Se em vez de imobilizar esse capital em um bem que perde valor diariamente, a pessoa investisse essa mesma quantia mensalmente, os juros compostos transformariam esse dinheiro em um patrimônio colossal em uma década. É o dinheiro que você deixa de ganhar por ter escolhido o carro. Exato. Assumir financiamentos pesados para ostentar um veículo caro no início da carreira é uma armadilha clássica. A diretriz das fontes é categórica em limitar drasticamente os gastos em passivos. Isso significa buscar carros simples ou bons veículos seminovos que cumpram a mesma função de transporte sem estrangular o seu fluxo de caixa mensal. Deixe para comprar luxos no futuro quando os rendimentos dos próprios ativos puderem pagar por eles sozinhos. O que nos leva ao próximo grande vilão: os cartões de crédito. A Forte menciona que o endividamento médio em cartões de crédito lá nos Estados Unidos gira em torno de impressionantes $8.600. Mas, olhando para a nossa realidade atual, com o custo de vida nas alturas e a inflação apertando, não seria compreensível que as pessoas acabassem recorrendo ao cartão de crédito apenas para conseguir sobreviver e pagar o básico do mês? Muito tentador usar o cenário macroeconômico como justificativa. E, de fato, para uma parcela da população, o crédito é uma tábua de salvação temporária para necessidades vitais. Porém, o McNeil aprofunda a análise e mostra um contraste perturbador. Uma grande parte desse endividamento não vem da compra de comida ou remédios. Vem de onde, então? Vem do puro consumismo impulsivo. As pessoas continuam gastando como se vivessem em um boom econômico inesgotável. O dado sobre as férias é a prova definitiva desse descolamento da realidade. Uma pesquisa revela que mais de 1/3 das pessoas planeja assumir dívidas com juros altíssimos apenas para bancar as férias de verão. Isso é loucura. E tem mais. Quase metade dos pais admite entrar no cheque especial ou no rotativo do cartão para levar os filhos a parques de diversão como a Disney, muitas vezes justificando que a experiência não tem preço. Mas, financeiramente, tem um preço. E ele vem com juros compostos rasgando a conta bancária. Financiar um estilo de vida insustentável através de dívidas de cartão de crédito é essencialmente pegar dinheiro emprestado do seu próprio futuro a uma taxa de juros exorbitante. E muito desse comportamento nasce do nosso próximo tópico, o FOMO, o medo de ficar de fora. O famoso Fear of Missing Out. Isso. É a atração fatal por esquemas de enriquecimento rápido online. É extremamente difícil para um jovem adulto ver colegas esbanjando nas redes sociais ou se gabando de lucros fáceis com criptomoedas e não querer um pedaço desse bolo. O caso da Dogecoin, detalhado nas fontes, ilustra perfeitamente essa armadilha do FOMO. Era o ano de 2021. A Dogecoin começou literalmente como um meme, uma piada de internet. Mas então figuras com influência massiva, como Elon Musk e Snoop Dogg, começaram a tuitar sobre a moeda. De repente, formou-se um efeito manada assustador. As pessoas ficaram cegas pela ganância. Completamente. Pessoas que nunca tinham lido um balanço financeiro na vida começaram a colocar o dinheiro do aluguel nessa criptomoeda, movidas puramente pelo pânico de que todos estavam ficando ricos, menos elas. E qual foi o desfecho para quem entrou na onda dessa euforia? Foi um banho de sangue financeiro. Quem sucumbiu ao FOMO e comprou a moeda no pico, pagando cerca de 74 centavos, viu o valor despencar brutamente para a casa dos 17 centavos em questão de meses. Investir por impulso social, guiado por tweets de celebridades e sem entender os fundamentos, não é investimento, é aposta cega. É doloroso imaginar economias suadas derretendo assim da noite para o dia. E o terreno online de hoje está minado com coisas ainda mais predatórias. Promessas de fique rico rápido trabalhando do celular apenas 2 horas por dia ou retornos garantidos e sem risco. As fontes dão alerta sem meias palavras. A esmagadora maioria dessas promessas são fraudes completas. Sim, a história sempre se repete, apenas mudando a roupagem tecnológica. O material relembra o infame esquema Ponzi de Bernie Madoff para mostrar a anatomia dessas fraudes. Madoff prometia aos investidores retornos altos e, mais perigoso ainda, constantes, independentemente do que acontecesse na economia.
Uma linha reta de lucro, o que é impossível. Exato. Tudo parecia genial e legítimo, até o inevitável colapso. Milhares de pessoas perderam as poupanças de uma vida inteira porque, na realidade, não havia investimento nenhum. Os lucros dos investidores antigos eram pagos com dinheiro dos novos entrantes. A regra de pensamento crítico para navegar na internet hoje é imbatível. Se descobrir uma forma infalível e rápida de multiplicar dinheiro fosse realmente tão fácil, por que os criadores dessas fórmulas gastariam rios de dinheiro em anúncios para vender cursos? Eles simplesmente guardariam o segredo e lucrariam em silêncio. Brilhante! É por isso que, de acordo com o passo a passo sugerido, o movimento correto e sequencial para quem acabou de completar o fundo de emergência não é buscar o investimento exótico da moda. O próximo passo é começar a investir pequenos valores, mês a mês, em opções de baixo risco e fundos indexados bem diversificados. É o retorno à filosofia do zelador Ronald Read. Consistência monótona e longo prazo. Perfeito. O feijão com arroz que funciona. Agora, mesmo que alguém consiga escapar das armadilhas do mercado, do consumismo de vitrine e dos golpistas, existe um inimigo ainda mais silencioso e pessoal que destrói fortunas. E ele envolve os próprios hábitos e as companhias. O que é fascinante aqui é como o comportamento humano sabota a matemática pura. O material não poupa palavras ao descrever como vícios destroem não apenas a saúde, mas o patrimônio de forma irreversível. A história de Michael Carroll é um conto de advertência absoluto. O que aconteceu com ele? Ele era um coletor de lixo no Reino Unido que, no início dos anos 2000, ganhou quase 10 milhões de libras na loteria. 8 anos depois, ele havia dissipado cada centavo, financiando um estilo de vida caótico, cheio de festas extravagantes, drogas e excessos, e ele teve que voltar a trabalhar como coletor de lixo. No caso específico dos jogos de azar e apostas esportivas, a fonte expõe a ilusão em que as pessoas caem. A ilusão da vitória fácil. Isso, o jogador gasta 1.000 para ganhar 100 e comemora a pequena vitória ignorando a imensa sangria do próprio capital. A matemática dessas plataformas é meticulosamente desenhada para que a casa sempre ganhe ao longo prazo. É um buraco negro financeiro. E uma armadilha adjacente que muita gente jovem subestima é a negligência com a própria saúde. No início da carreira, virar noites trabalhando ou festejando, dormir pouco e viver à base de fast food parece não ter consequências. O corpo absorve o impacto na juventude. A conta sempre chega depois. Sempre. As fontes trazem uma perspectiva financeira genial sobre isso. Em sistemas onde não há saúde pública universal abrangente, onde procedimentos médicos complexos custam fortunas, ignorar o bem-estar hoje significa contratar uma dívida gigantesca de contas médicas para daqui a 20 anos. Cuidar de si mesmo, dormir bem e comer direito não é apenas uma diretriz de saúde. É literalmente uma tática de proteção patrimonial. Perfeitamente colocado. E tudo isso, desde o padrão de consumo até os vícios e o cuidado com a saúde, está intimamente amarrado à influência do círculo social. A forma como as pessoas ao redor encaram o dinheiro dita, muitas vezes de forma subconsciente, as nossas próprias decisões. Como diz aquele velho ditado popularizado nos negócios, se alguém é a pessoa mais inteligente da sala, essa pessoa está na sala errada. Se o grupo de convivência só valoriza carros importados, roupas de grife e noitadas caras, a pressão para gastar o que não se tem será esmagadora. Tem um exemplo incrivelmente impactante sobre isso na fonte, não é? O caso do Tiger Woods. Esse caso é muito emblemático. Tiger Woods construiu uma fortuna colossal, fruto de um talento raro e de uma disciplina esportiva ímpar. No entanto, ao se associar fora dos campos com outros atletas de elite que tinham graves problemas com apostas de alto risco, nomes como Charles Barkley e Michael Jordan, a dinâmica mudou. A normalização do excesso dentro daquele círculo social específico fez com que apostas que começaram pequenas escalassem para montantes estratosféricos. A influência do ambiente. Exato. Estima-se que, devido à influência direta desse ambiente competitivo e focado em jogos de azar, ele tenha perdido até 50 milhões de dólares ao longo dos anos. Mas, de forma prática,
para a galera que nos escuta e está começando a organizar a vida financeira agora, como se aplica isso? Fazer essa limpeza no círculo social pode ser algo extremamente doloroso e solitário no começo. Quais são as estratégias práticas para identificar e neutralizar essas influências negativas, sem necessariamente virar um eremita e se isolar do mundo? A primeira estratégia prática é realizar uma auditoria de conversas. Preste muita atenção no que domina os encontros. O assunto é sempre sobre qual é o próximo item de luxo a comprar, ou sobre oportunidades de crescimento, investimentos e ideias criativas. Uma peneira nos tópicos das amizades. O primeiro passo. A segunda tática é estabelecer limites claros para os eventos sociais. Propor encontros que não exijam gastar R$300 em um jantar, como um café à tarde ou um esporte ao ar livre. Quem é amigo de verdade permanecerá na sua vida independentemente do custo do passeio. E, por fim, buscar ativamente se inserir em novos ambientes. Onde procurar esses ambientes? Podem ser fóruns online de investimentos, clubes do livro ou grupos de networking da sua área profissional. O objetivo é estar onde o foco seja construir estabilidade e conhecimento, não apenas exibir status e gastar dinheiro. Essa auditoria é o que garante que os bons hábitos cultivados lá na planilha de orçamento, no começo do mês, não sejam destruídos na primeira saída de sexta-feira à noite. O que nos leva ao fechamento da nossa jornada. Revisando a nossa missão de hoje, a educação financeira não é um clube de elite com portas fechadas. Ela é acessível e necessária para todos, do jovem recebendo o primeiro salário mínimo ao executivo em ascensão na carreira. Para sintetizar a inteligência dessas fontes, ganhar o primeiro salário integral é apenas o aquecimento. A verdadeira vitória é manter a riqueza a salvo dessas 10 armadilhas que vão do FOMO aos passivos disfarçados de ativos. E há uma última recomendação crucial para a manutenção de longo prazo: a revisão anual de objetivos. Por que isso é tão importante? Primeiros investimentos em índices seguros, é vital sentar uma vez por ano para recalcular a rota. Isso impede a estagnação financeira. Evita que um aumento de salário seja engolido pela inflação do estilo de vida, garantindo que as metas de poupança evoluam na mesma velocidade que a sua carreira e renda. Uma bússola para não perder o norte. E, para encerrar nossa análise, eu deixo uma reflexão provocativa para quem nos ouve hoje. Se observarmos de perto os maiores ralos de dinheiro que desempacotamos aqui, o consumismo irreal das freias para mostrar no Instagram, o medo paralisante de ficar de fora no mercado de criptomoedas e os esquemas sedutores e mentirosos de dinheiro fácil, todos eles se alimentam de uma única fraqueza humana: a nossa propensão a agir por puro impulso emocional. Todos eles tocam na mesma ferida. Sim, e a provocação final é a seguinte: até que ponto a arquitetura invisível das redes sociais e dos aplicativos que usamos todos os dias foi minuciosamente desenhada por mentes brilhantes com o objetivo específico de nos manter nesse estado perpétuo de vulnerabilidade financeira e exaustão mental? É muito válido refletir sobre quem realmente está lucrando com o nosso tempo de tela e com os impulsos de compra que sentimos pulsar nas mãos todos os dias. É uma reflexão que exige um nível muito profundo de autocrítica sobre as ferramentas que consumimos diariamente. Proteger a própria atenção hoje em dia é exatamente a mesma coisa que proteger a própria carteira. Sem a menor dúvida. Tem sido uma investigação instigante desconstruir essas armadilhas e montar esse escudo financeiro com vocês. Muito obrigado a todos que acompanharam mais esse mergulho profundo. Estruturem o orçamento, construam aquele alicerce de emergência antes de voar alto. Escolham bem com quem vocês discutem o futuro e, acima de tudo, protejam a própria capacidade de escolha. Até a nossa próxima análise.